Vamos bater um papo aqui, né? Bem-vindos ao canal. E a gente vai estar falando hoje um pouco sobre os preconceitos. Então essa talvez seja a parte um. Aliás, todos os assuntos já comentados, provavelmente eles podem ganhar algum complemento, alguma observação e podem ter uma parte 2. Então saibam disso, que talvez que sempre, né, assuntos não se esgotam. E é por isso que assuntos são perigosos e o conhecimento, como eu já falei bastante do conhecimento, é perigoso porque você nunca chega a conclusões, não chega a definições e sempre vai levar a mais conhecimento, e essa falsa sensação de que você conhece, de que você sabe, de que você é inteligente. E isso é verdade só em parte. Só em parte, porque mesmo supondo que alguém tivesse todo o conhecimento, o conhecimento ele é vivo, então ele está sempre em construção, está sempre em transformação, está sempre sendo feito, sendo construído, sendo escrito. Então não tem como alguém ter todo esse conhecimento e acaba sendo uma prisão quando a pessoa acha que sabe, né? A pessoa acaba sendo tola quando ela considera que ela sabe, que ela está detentora ali do saber, da razão e que ela e que ela conhece, né? Então estamos aqui fazendo esses áudios porque tem que fazer, porque pode ser útil, pode servir, mesmo que todo conhecimento não passe de, né, um passatempo ou, ou algo que pode ser descartado, pode passar. Tem a sua aplicação muitas vezes, tem a sua razão no mundo, de você saber, por exemplo, fração, saber uma matemática, cálculos básicos, a língua portuguesa, as normas da linguagem, o básico, né? Isso é o importante, né? Saber um pouco de história, muitas vezes geografia. Então tem a sua aplicações práticas, né? Então a parte do conhecimento que é interessante é essa, né? Que você pode utilizá-lo. Agora toda aquela e isso a prova acaba não provando nada. Acaba as pessoas sendo julgadas por o fulano está mais apto num concurso porque ele decorou mais ou melhor e o outro reprovado porque ele não atendeu aquilo ali, aquelas exigências de informações que nunca podem, que possivelmente nunca nem serão usadas. Mas enfim, esse é outro assunto e que eu já detalhei um pouco em outro áudio. Então não vou me estender muito. Mas se atentem a isso, né? Se atentem a isso, é, acumulando conhecimentos aí, mais conhecimentos, mais. Eu mesmo gosto disso, né? Estou dizendo para vocês, mas eu eu gosto de estudar, gosto de ler, busco bastante coisa. Só que principalmente eu busco coisas que eu posso que possa servir, né? De preferência para algo para uso imediato, para uso prático, né? Eu pego tal conhecimento e uso ele como ferramenta para atingir um determinado objetivo ou para conseguir uma determinada coisa. Aí eu acho interessante. Agora, simplesmente
para ter um certificado, uma graduação, enfim, né? Pelo menos isso é para mim. Você vai ver o que é melhor para você. Mas de toda forma, os áudios estão aí e eles sempre estarão aí para quem quiser, desejar. E muito do que eu digo, quase 100% eu diria, tem uso prático, né? Você pega, você ouve, internaliza o que eu estou dizendo e você pode fazer uma transformação, uma mudança e mudar de percepção, de ponto de vista, se observar enquanto eu estou gravando aqui os áudios, ver as reações, ver os pensamentos, observar os pensamentos, não só aqui no áudio, né, mas isso tem que ser uma prática, né, se você se dá a mínima consideração, né, um mínimo valor, se você tem um mínimo de amor por si mesmo, você vai se dar esse trabalho de se observar, observar a mente, os pensamentos, as emoções, o que está passando por você, de impressões dos outros e tudo isso. Então esse é um trabalho que você tem que fazer, não sou eu e não posso fazer, isso é individual e cada um pode se dar esse direito, se permitir ou não. Então vamos ao assunto de hoje, que são os preconceitos, né? Vamos bater um papo aqui sobre os preconceitos, né? A gente vê que as pessoas, e muito do que eu digo aqui nesses áudios também, eu estou me expondo também, né? Muitas vezes eu estou falando de coisas que têm a ver comigo mesmo. Então é importante a gente observar também essa projeção, né, que a gente muitas vezes faz e a gente acha que está falando dos outros ou falando da sociedade, falando do mundo. E é a nossa visão, né? A nossa visão sobre o mundo, a nossa visão sobre a sociedade. O que não necessariamente é verdade. Então é importante observar isso também, porque como eu disse num outro áudio também, não existe a sociedade, né? Me apresente a sociedade, né? Deixa eu conversar com a sociedade. Pede para ela bater lá em casa, né? Me apresente a família, né? O que é a família, a sociedade? Então esses termos são termos que usamos, né, para generalizar coisas que não existem, são grupos, conjunto de pessoas ou de organizações que foram estabelecidas ali regras, normas e que teoricamente seria um ser, né? A sociedade seria um ser e seria esse conjunto. E aí é estabelecido várias normas e regras de como que deve ser, como cada um deve se comportar e tudo isso. Então isso acaba criando uma existência que na verdade você pode acatar ou não, de acordo com o que você escolhe viver. É claro, existem as regras, as normas, e se você descumprir as regras da sociedade, nesse caso, porque muitas vezes não está dito claramente, mas está implícito. Nessas regras elas não estão claramente definidas, mas está implícito. Você não pode, por exemplo, andar pelado, porque você acha correto, acha que para você está tudo bem andar pelado, você vai sair pelado. Você não pode. Né? Até pode, mas correndo o risco de ser da polícia te parar, enfim. Então, como diz o Luiz Gaspareto, que ele coopera, né? Então, eu também tenho eu compartilho dessa opinião, né? A sociedade, eu coopero com ela, né? Assim, eu acho que é a melhor atitude, cooperar. Ainda que muita coisa a gente não concorde, não aceite, não goste, ou tenha uma ideia completamente diferente ou oposta e tal, mesmo assim a gente coopera, porque sabe racionalmente, entende racionalmente que é o melhor para aquela situação, para a realidade que a gente vive. Então, muitas vezes é a melhor decisão.
Mas então, voltando um pouco, quando eu falo desses termos gerais, né, é uma maneira de comunicar mesmo, porque senão não tem diálogo, não tem conversa. Quando eu falo a sociedade, a família, é uma maneira de expressar aquilo que eu posso trazer, definindo em palavras, para que vocês possam compreender e tirar algum proveito. E muito do que eu digo eu acabo mesmo me expondo. Eu tenho ciência disso, né? Expondo meu particular, expondo a minha visão de mundo, a minha percepção das coisas. Mas é a forma como eu enxergo, né? Por isso que eu sempre digo, é a minha experiência. Você tem que construir a sua experiência. Você tem que tirar as suas observações e as suas conclusões sobre cada assunto, sobre cada tópico, sobre cada, sobre cada tema, né? Do seu dia a dia e formar suas opiniões, formar o seu modo de agir ou de aceitar as coisas ou de rejeitar as coisas, de aprovar ou de reprovar as coisas. Tudo isso é o seu trabalho e exige de você, né, usar a mente, né? Usar a mente. Que a gente está no mundo, aí entra um pouco o viver no mundo, né? O viver no mundo. A gente está no mundo, então a mente ela tem que ser usada na sua excelência, no máximo. Pensar, refletir, ligar ideias, ligar pensamentos e argumentar, ter dúvidas, tudo isso, utilizando o seu aparelho da mente, o aparelho mental, né? Ainda que a proposta do canal seja além da mente, né? E além da mente. Mas mas a mente está aí como ferramenta e para viver nesse mundo precisamos dela, querendo ou não, gostando ou não. A não ser que a gente se isole e vai viver no mato, numa caverna. Aí não precisamos da mente, não precisamos de nada disso. Então vamos voltar aqui ao nosso assunto, né, que são os preconceitos. E a gente precisa observar o seguinte, né? Muitas vezes a gente cria preconceitos e definimos o que é melhor em relação a uma outra ideia, né? Por exemplo, você pode definir e estabelecer, por exemplo, que direita é melhor do que esquerda, né? Você pode é, pensar, ou vice-versa, né? Que esquerda é melhor do que direita. E aí você pode chegar nessa conclusão ou por um raciocínio, ou porque você aprendeu que é assim, ou porque isso está no seu inconsciente, né? Ou você conscientemente também acredita nisso, então você cria esse preconceito. E direita e esquerda, eu não estou necessariamente me referindo à política. Estou me referindo a essa dualidade, né? Direita e esquerda, né? Homem, mulher, bem e mal, Deus e diabo, melhor, pior. Então, muitas vezes, né, negro e branco, doce, amargo, perto, longe. Todas essas dualidades, todos esses opostos. E são preconceitos, são pré-definições. Né, eu falei perto e longe. Perto e longe em relação a quê? Né? Sempre o conhecimento que a gente falou um pouco no começo é relativo. É relativo, né? Doce e amargo. Doce e amargo em relação a quê? Preto e branco. Preto e branco em relação a quê? Inclusive, tem uma reflexão, um estudo que fala disso, né? O quanto que entre o preto e o branco existem milhares de outras cores, né? Existem várias nuances, várias tonalidades que existem entre uma cor e outra. Então, né, para dizer preto e branco, tá, é mais preto, mais branco, em relação a quê?
né? Qual o parâmetro? Então, muitas vezes a gente não pensa, a gente não reflete nessas questões que eu estou trazendo e sai julgando, sai condenando, sai criando opiniões a respeito das coisas, definindo tudo como um polo ou outro polo, né? Radicalizando muitas vezes, ou é uma coisa ou é outra coisa, sem pensar que as coisas elas são relativas, não necessariamente são uma coisa ou outra. Pode ser, tem até aquele experimento de física quântica do gato de Schrödinger, que o gato ele pode estar morto, vivo, vivo morto, ou nem vivo e nem morto. Então quer dizer, tá em aberto, tá em aberto. Então, para a gente poder pegar e viver em sociedade, é que a gente sintetizou tudo isso, né? Resumiu, sintetizou e classificou de uma maneira simplista, né? De uma maneira que dê menos trabalho para a gente, que inclusive é um dos assuntos que eu falei aqui no começo, né? Que a mente, o raciocínio, você tem que ter trabalho, você tem que elaborar, você tem que criar diálogos internos e conversar consigo mesmo, ou anotar num papel e organizar. E se organizar, né? Organizar essa mente. Não é simplesmente pegar um conceito, uma definição e já ir tirando conclusões sobre as coisas, que é isso que a sociedade fez. Né? Tá tudo muito mastigado, né? O conhecimento é dado mastigado, né? O noticiário, a gente vê o noticiário, tudo dado mastigado, né? Uma papinha que você só engole, né? Já está até digerida, você só engole. Então você não tem que pensar, você não tem que refletir, você não tem que raciocinar sobre si, sobre o mundo. Não precisa, né? E com isso a gente paga o preço, né? Da ignorância, de não pensar por nós mesmos, de não e sair por aí com uma série de preconceitos, né? Preconceitos são o quê? São ideias pré-concebidas, né? O preconceito, né? Antes de formar um conceito, antes de conhecer, você já está formando uma ideia, formando uma opinião, sem ter ciência. Então, isso vale para milhares de coisas, né? Eu não vou entrar em temas mais polêmicos não, mas por exemplo, homem e mulher, né? Homem e mulher, que no futuro talvez a gente vai falar bastante homem e mulher desse assunto, dessa feminismo e machismo, o MGTOW e tudo isso, talvez mais lá pra frente eu vou falar alguma coisa desses grupos, dessas filosofias, estilos de vida e tudo isso, mais pra frente. Então, pegando esse assunto polêmico, né? O que é o homem, né? O que seria o homem, né? Qual é essa definição que seria o que? Um padrão? Seria um estereótipo, uma forma que ali vai servir para todos, né? Para todos os homens, né? Será que não tem nuances, né? De diferentes tipos de homens, né? Ser homem e com diferentes características, diferentes comportamentos e sem essa radicalização de que ser homem é ser assim, de determinada forma, agir assado. Mesma coisa mulher, né? Mulher tem que ser mãe, tem que ser feminina. E tudo isso a gente tem visto nos últimos anos que tem mudado, né? Porque tem mulheres e mulheres, tem homens e homens, né? E quando a gente
compra uma forma, né? Porque já vem pronta, né? A forma vem pronta. A mulher é assim, homem é assado. E aí você começa a se cobrar para se encaixar naquele rótulo, naquela posição, naquele comportamento, né? Então muitas vezes não precisa nem de pai, nem de mãe, nem do político, nem de Deus, nem do líder religioso, ou do chefe, ou de qualquer autoridade que seja, tá te cobrando para você se enquadrar, porque você mesmo já está fazendo isso interiormente, né? De forma gratuita, você se vendeu, você se inferiorizou e colocou o mundo num pedestal, né? Colocou Deus no pedestal e a Bíblia, aquelas normas todas que estão lá, que sabemos que muita coisa não é não é verídica ou está distorcida ou foi manipulada, enfim, não vou entrar nisso agora. E você colocou os líderes, né? Colocou muitas vezes o pai, que é uma figura de autoridade, ou pode ser a mãe também, ou o chefe. Colocou lá no alto, né? Esses líderes, essas figuras de poder. E você não pegou e raciocinou, né? E eu? E eu no meio disso tudo, né? E eu no meio disso tudo? Será que eu realmente sou uma mulher que quer ser mãe, uma mulher que quer ter um marido, que quer ficar só em casa, ou que tudo bem para mim, para a mulher no caso, né? Tudo bem para ela ficar em casa. Um homem, né? Eu sou um homem que eu quero mesmo ser pai, ter uma família, casar, sustentar uma mulher. E aí a pessoa não para pensar essas coisas e deixa a vida ir levando ela, deixa a vida ir levando ela. E vai tomando as decisões e tropeços e apanhando, quando ela poderia e deve, ao meu ver, se observar, se conhecer, prestar atenção no que passa pela sua mente, pensamentos, emoções, no corpo dela, nesse compacto, né? A gente está compactado aqui nesse corpo, nessa existência, nessa vida, então prestar atenção e descobrir o que está acontecendo em si mesmo. E raciocinar, e duvidar de tudo, se precisar, e acreditar em tudo, né? Como eu disse aqui em outro áudio, para eu manter uma mente, uma razão, uma mente saudável, né, sadia, eu sempre acredito em tudo. Acredito sim. Eu também sempre duvido de tudo, né? Porque, como eu falei aqui, quando se trata de conhecimento, está tudo sempre transformando, mudando. Hoje é uma coisa, amanhã já pode não ser. Então, o que eu ganho em ficar com fanatismo, obcecado ou obstinado em pegar verdades e sair por aí tentando convencer os outros de verdades e de ideias que muitas vezes nem eu mesmo acredito e muitas vezes eu nem tenho aquela convicção, mas eu quero o apoio do outro, porque para garantir que aquela ideia minha seja a correta ou a verdadeira, ou conseguir aliados, né, para uma ideia que, assim, né, cadê a ideia, né? Me apresente a ideia, né? Vamos tomar um café com a ideia. Não importa, né? A gente está preso a ideias e aí eu ataco a sua ideia, você se sente machucado, ferido. Eu não ataquei você, ataquei a sua ideia. Então já está tão apegado, eu falei isso no áudio do soltar, né? Está tão encrustado que eu não estou te atacando, estou atacando a sua ideia. Então a gente tem uma série dessas ideias que são preconceitos e a gente não para analisar e sai por aí, né? Sai por aí e, e isso muitos o mundo as pessoas, a família, os chefes muitas vezes são beneficiados por a sua confusão mental, emocional, são beneficiados, né? Tiram proveito, usam você
para que eles não vejam a própria maluquice deles. Então, né, a família, por exemplo, né, esse disfarce muitas vezes, é claro, há exceções, mas esse disfarce muitas vezes de cuidar, de quero o seu bem, é uma maneira de não olhar para os próprios problemas da mãe, por exemplo, ou do pai, ou do irmão. Então, para que eles não olhem para eles mesmos, eles estão aproveitando da sua dificuldade, da sua situação, o seu conflito, para fugir deles mesmos, né? Então tá se aproveitando de um conflito para fugir de um outro conflito inicial que porventura e com certeza eles têm, porque todo mundo tem, estando nesse mundo, nessa realidade, ninguém escapa, né? Então eu dei o exemplo da família, mas pode ser também a sociedade, né, a economia, né? Quanto mais confusa mental, quanto mais estressada, quanto mais psicótica, quanto mais triste, é claro que para a sociedade você vai consumir mais, você vai precisar de mais remédio, mais chocolate para TPM, né? Ou no caso dos homens, né, arma de fogo para ir para a guerra, a matança. Vocês entendem? Então quer dizer, é muito interessante, né? É muito interessante para o mundo que você tenha problemas, que você tenha depressão, que você não se cuide, que você lave as mãos por cuidado em relação a você. E entregue para o mundo, né? Entregue para o mundo, porque ele com certeza vai cuidar de você, só que da maneira dele. Então, reveja, né? Reveja tudo isso, reveja essas ideias que você comprou, que você vivencia. Reveja tudo isso. O quanto que você está nesse combate, nesse embate e nessa briga, né, para defender muitas vezes pontos de vista, que você está brigando é com você mesmo, né? Porque você já criou um conflito interno, né? Que, por exemplo, que direita é superior à esquerda. Então você está brigando consigo mesmo, né? Para um minuto e observa-se e veja-se, né? O conflito que você está criando com você mesmo. Traz a briga que você realiza no mundo contra aquele partido, contra aquela causa que você defende, ou aquela pessoa que você não gosta, ou tem as suas desavenças, ou aquele grupo social, ou que segue determinada ideologia ou pensamento que você não concorda ou não aceita. Traz essa briga para si e perceba que você está brigando com você mesmo. E se você me permite, se você me perdoa, mas eu estou sendo bem honesto e bem sincero, você está fazendo o papel de palhaço, muitas vezes. Falo isso com todo respeito e com toda sinceridade, não para te ofender, não para te atacar, mas para você poder olhar para isso, sinceramente, e ver que você está fazendo o papel de trouxa. E você vê, né? Tem essa rivalidade entre os times, né? Os principais times aí. E muitas vezes, né, há conversas, né, há relatos de que eles saem juntos, são amigos e almoçam juntos e, enfim, eles têm uma relação, né? A mesma coisa os partidos políticos, né, PT e PSDB. Eles têm a sua relação é, fora da bancada, né, do Senado, a bancada política, fora da política, eles têm muitas vezes convívio, né, em relação uns com os outros, né? E você vê, né? E você aí, né, tomando partido, brigando, perdendo tempo, perdendo dinheiro, deixando de cuidar da sua vida, de viver a sua vida, e tá aí, né, comprando partido, literalmente, né? Literalmente comprando partido, defendendo esse ou aquele, né? O tempo passando, você não fazendo nada para si, né? Também mal e porcamente também lutando contra
essa ideia desse partido ou desse time também, porque, né, mediocridade, eu falei um pouquinho no outro áudio também, né, a pessoa geralmente é, leva como é que é a palavra? De forma leviana, pronto, né, leva de forma leviana e sem seriedade os assuntos, né? Então, vamos pegar um time de futebol, né? Estuda a fundo então esse time de futebol, né? Vai a fundo dessa questão, né? Analisa mesmo a fundo. E, e isso vale também para qualquer situação, né? Partido, política, né? Você defende o PT, por exemplo. Então vai a fundo do PT, né? Estuda a fundo esse partido político, né? Participe das eleições veementemente, de forma veemente, né? Vai a fundo, né? Não seja raso, não seja superficial, não seja medíocre. Então você vê, né? Você vê que nem assim, né? Nem para comprar essas ideias todas, geralmente as pessoas, e nesse caso eu estou falando com você, né? A gente, eu também, a gente vai fundo, a gente leva a sério, a gente se compromete. E, e é isso, e na verdade é a gente fazendo parte de uma grande encenação, né? Achando que direita é melhor que esquerda, o bem, inclusive para quem acompanha a Bíblia, né, segue a Bíblia, tá lá, né, que Deus e diabo são a mesma coisa, a mesma, a mesma pessoa. Tem esse versículo, esse capítulo, versículo que eu não vou lembrar agora, mas eu posso até colocar aqui no na descrição. Então quer dizer, né, a gente está comprando essas ideias, esses partidos e criando separações entre as pessoas e dizendo o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E quem está pagando o preço dessa conta é você. E é só você. Não pense que da maneira que você enxerga o mundo, as pessoas, a família, o que é o homem, o que é a mulher, o que é o sexo, o que é o dinheiro. Ah, ganhar dinheiro é difícil mesmo. Ah, a mulher ela tem que ser educada. O homem tem que ser valente. Isso são coisas que estão na sua cabeça. Não pense você. Isso são exemplos que eu dei, né? Mas isso se aplica a tudo todas as áreas. E que você tem que fazer esse trabalho. Não vai ser eu que vou detalhar isso. Você tem que fazer esse trabalho de olhar para isso. Então não ache você que o mundo é isso não. Isso aí é a sua cabeça. Dinheiro é difícil para você. Que a mulher tem que se forçar a ser educada, comportada e não que também não tenha, né? Sem radicalismos para nada. Mas isso é a sua cabeça, por exemplo. Tá na sua cabeça. Dinheiro é difícil, né? De acordo com as suas crenças, de acordo com as suas ideias, né? Ah, o mundo está cada vez pior para você, para você. É importante perceber isso, porque a gente acredita, ah, o mundo está acabando mesmo, né? Tá todo mundo é você, tá bom? Você, falo isso numa boa, é você que tem que rever os seus preconceitos, as suas ideias, rever tudo isso. Porque tudo que você pensa, tudo que você toma como verdade absoluta, relativa também, não importa, está servindo para você. Está valendo para você. Você tem esse poder de criar, de criação. É você que está tecendo a sua vida, construindo a sua vida. Tijolinho por tijolinho, é você que está colocando. Aqui eu dou importância a esse assunto e descarto o outro. Eu dou importância a essa opinião e descarto a outra. Eu valorizo aquela pessoa e desconsidero a outra, né? Aquela pessoa daquela cor, eu desconfio. A pessoa da outra cor, não. Eu confio, é confiável. Isso a gente está fazendo o tempo inteiro.
consciente ou inconsciente, e está arcando as consequências. Então, que a consequência vem. Então, dá uma olhada para isso. Que não é para você ser o bonzinho, o santo, o perfeitinho, o educadinho. Não é isso, não. É porque você vai pagar a conta. Você já está pagando a conta dos seus medos, das suas culpas. Você vai pagar a conta. Né? Já vem, já paga. Né? O medo, por exemplo. Né? Tudo aquilo que você tem medo, se você parar para pensar, já está acontecendo na sua vida. O medo está te travando, está te paralisando. Né? A culpa, né? O sentimento de culpa. É o castigo. Castigo de quê? Né? Você está errado em quê? Você é pecador em quê? Por quê? Essa culpa de que você tem que ser castigado, tem que ser punido, que você nasceu para sofrer, né? Tem que ter bastante dor, tem que ter bastante sacrifício, bastante luta, que as coisas não podem ser fáceis. Isso para você. Pensa bem, porque está valendo para você. Né? Repetindo, não ache você que todo mundo tem essa visão, todo mundo tem essa percepção, todo mundo enxerga a vida dessa forma. Não, não é por aí não. Não é por aí não. Então, faça esse trabalho, né? Se você chegar à conclusão que você merece, e faça as revisões, as transformações e as mudanças necessárias. Esse é mais uma vez o convite do canal. Eu vou deixar aqui um abraço carinhoso para todos. Se você gosta do vídeo, eu vou ter que falar isso porque as curtidas acabam alavancando o canal e fazendo com que mais pessoas assistam o vídeo. E pode ser que esse conteúdo seja importante para outras pessoas, né? Mas só por isso, porque ninguém merece esse negócio de curta o vídeo, compartilhe, papapá. Né? Eu não, né? Mas é porque realmente não é para mim, porque eu não ganho nada com esse canal, nada financeiramente com isso. E nem quero. Pelo menos por hora, né? Porque tudo que eu falo aqui é valiosíssimo, né? É valiosíssimo. As informações aqui passadas aqui são anos e anos e anos e anos de investigações, estudos, transformações. Então está sendo dado aí de graça, né? De bandeja para quem desejar. Mas, enfim, né? Então aproveitem quem quiser, né? Apesar que as pessoas só valorizam quando cobra muita grana, né? Quando mexe no bolso, quando dói no bolso, é outra crença também, né? Outro preconceito. Mas enfim, eu espero que você aproveite. E se desejar, pode curtir, pode compartilhar, pode passar para alguém. Então é isso, um abraço carinhoso para todos e até mais.